Educação, página 179. Agora vamos ler o que ela diz nessa citação. Ela diz: o presente momento é de grande interesse para todo ser vivente. Então todos os que estão vivos, ela diz, mas ela vai especificamente falar do tempo em que estamos vivendo, que é de grande interesse, que as pessoas desse planeta estão vendo que algo está prestes a acontecer. Agora, se pararmos por aqui, poderíamos pensar que são os adventistas do sétimo dia que estudam as profecias bíblicas ou apenas adventistas em geral, mas quero que vejam quem ela diz entender que o mundo está à beira de uma crise. Ela diz: o presente momento é de grande interesse para todo ser vivente. Governantes estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção voltada para os eventos que estão ocorrendo. Vamos fazer uma pausa. Ela disse que eles são homens, governantes estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes da sociedade. Ela diz, eles têm a sua atenção fixada. No que eles têm a sua atenção fixada? Em eventos que estão ocorrendo ao nosso redor. Então eles estão olhando para os eventos que estão ocorrendo no mundo. Eles estão vendo os eventos, mas eles não estão apenas vendo os eventos atuais. Ouçam o que ela diz. Ela diz, estão observando as relações que existem entre as nações. Em outras palavras, eles estão olhando para o conflito entre as nações. Eles estão vendo isso. Eles observam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno. Agora, essa é uma parte que eu quero ampliar. Eles reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Então pergunta, quem são essas pessoas que reconhecem que o mundo está à beira de uma crise estupenda? Essas pessoas são homens pensantes, eles reconhecem que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Agora, se eles são homens pensantes, eu quero fazer uma pergunta. Eles apenas estão vendo que o mundo está à beira de uma crise estupenda? Ou eles estão olhando para os fatos e estão observando o que está acontecendo ao seu redor? Baseando-se nos fatos que são evidências. Agora, amigos, seja qual for o campo para o qual você recorrer, seja climatologista, economista, biólogos, para onde quer que você olhe, os colapsologistas olham para todos os lugares e eles estão dizendo que as coisas não podem mais continuar por muito tempo. Nada nesse mundo pode continuar por mais tempo. Agora a pergunta, com base na citação, essas pessoas estão estudando as profecias ou elas estão olhando as realidades e os fatos? Elas estão olhando para os fatos, e os fatos dizem a eles que o mundo está à beira de uma crise estupenda. O que a profetisa diz, quem são essas pessoas? Homens pensantes. Homens pensantes de todas as classes. Ela diz, homens pensantes. Agora, amigos, eu quero que vejam alguns homens pensantes. E eu quero que vejamos quando esses homens pensantes... Agora podemos mostrar em todos os campos, não vamos olhar para todos os campos, queremos olhar especificamente para um campo e ver quem é o homem pensante neste campo, dizendo que o colapso acontecerá neste momento. Neste momento. Eles não são estudantes de profecia, eles estão olhando para os fatos. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Então sim, a Bíblia diz que a América, vocês verão que o Apocalipse começa no versículo, aquela besta semelhante a um cordeiro que é a América. Mas a América vai impor a marca da besta. Pela imposição da marca da besta, o papado recuperará a supremacia sobre o mundo. Mas a marca da besta, com base no versículo 15, tem a ver com adoração. Você vê isso no versículo 15, e diz, e faz com que todos, agora quando diz todos, não há ninguém que possa dizer que estou isento. Todos serão afetados por esse decreto, que começará na América e vai se tornar global. Porque faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, não importa em que posição você esteja na sociedade, ele diz que fará com que todos.
para receber uma marca na mão direita ou na testa. Agora, Apocalipse 13, verso 15, especificamente nos diz que a marca da besta, que é a lei dominical, tem a ver com adoração. Não são minhas palavras, mas a Bíblia é que diz que tem a ver com adoração. Então Satanás pegará o mundo inteiro. Isso é o que a Bíblia diz, que o mundo inteiro vai adorá-lo, pela imposição de um dia que não tem santidade de Deus. A inspiração chama de filho do papado, que não tem nada a ver com Deus. Agora, antes que Satanás conseguir que o mundo inteiro o adore, ou uma ferramenta que vai usar para fazer com que o mundo inteiro o adore, versículo 17, o que a Bíblia diz no versículo 17, o que significa um dos meios. Versículo 15 diz, um decreto de morte. No versículo 15 diz que usará a morte. Lembrem-se do que Jó disse, ou que Satanás disse a Deus, quando estamos falando sobre a lei dominical na América. Veja, nem mesmo é a América por trás, não são os americanos forçando a lei dominical, é Satanás. Agora você vê Jó, você sabe o que Satanás disse a Deus sobre o homem, os homens em geral. Ele disse, um homem fará qualquer coisa por sua vida. Ele estará disposto a fazer qualquer coisa para preservar sua vida. Satanás sabe colocar um homem cara a cara com a morte para curvar-se e adorá-lo. E todas as nossas resoluções serão como cordas dos santos. Pedro deu a Jesus a garantia mais completa. Podem todos os homens te abandonar, Senhor, mas não eu. A Bíblia diz em Jeremias 17 que não entendemos completamente nossos próprios corações, não conhecemos nossos próprios corações. Você conhece seu coração em apenas 2 caminhos, e nós vamos explicar isso. Um dos caminhos, ela diz nas lições objetivas de Cristo, é a crise. Mas você sabe que em uma crise é tarde demais para mudar. Alguém diz, nunca receberei a marca da besta. Bem, a crise mostrará. Não são as palavras, a crise vai mostrar o que realmente está dentro do coração. E eu vou dizer que, se você vai esperar pela crise, vai ser tarde demais. Há algo antes da crise que, se você permitir, revelará o seu verdadeiro coração e você pode se arrepender. Apenas uma coisa, além de uma crise que revela os pensamentos do coração. Uma coisa no universo, estou dizendo apenas uma coisa. E é isso que eu digo, que se isso não nos ajudar agora, então você terá que esperar pela crise, quando será muito tarde. Agora, eu quero voltar a isso. Então, deixe-me perguntar a vocês. Alguém pode dizer, mas espere, irmão, Apocalipse 15 vem antes do versículo 17. Isso significa que Satanás vai primeiro trazer um decreto de morte, então ele vai trazer ou não comprar e não vender. Não é assim. Se você for para a história de Jó, o que Satanás tocou primeiro? O que Satanás tocou primeiro? Em Jó. Estou dizendo, o que ele tocou em Jó para fazer com que ele perdesse a esperança, renunciasse a Deus, para que ele dissesse, veja Deus, eu disse a você que ele não era fiel. Ele tirou todas as suas posses, mas Jó manteve sua integridade. E quando ele viu que Jó manteve, Satanás veio e não considerou. E ele disse, E Deus disse, toque em Jó, e vocês verão a maldição. Vamos olhar para o verso, vamos para Jó capítulo 2. Ouçam o que Satanás disse sobre o homem. Jó capítulo 1, ele tirou todos os seus bens. Jó capítulo 2, verso 4. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, sim, tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. O que Satanás disse sobre Jó para Deus? O que ele sabe sobre o homem? O que Satanás sabe? O que é? E qual é a indicação que Satanás revela que ele sabe sobre o homem? Que o homem dará tudo o que tem se for confrontado com a morte. Ele vai renunciar. Vocês sabem exatamente o que aconteceu com Jó. Deus permitirá que a igreja remanescente passe pela mesma coisa. Eles serão destituídos de todas as posses. Todo o apoio terrestre será cortado deles. E se Satanás não puder tê-los, quando o seu apoio terrestre é cortado, a próxima coisa é a pena de morte.
Agora, algumas pessoas nem vão esperar pela pena de morte. Assim que o apoio terrestre lhes seja cortado, eles vão renunciar a tudo o que for necessário para sobreviver. Eles estarão dispostos a fazê-lo, porque eles nunca aprenderam a confiar em Deus. Agora, Apocalipse 13, no verso 15, menciona especificamente a adoração, decreto de morte. Mas antes que Satanás possa trazer um decreto de morte, vocês verão primeiro algo um pouco mais leve. O versículo 17 diz que nenhum homem poderá comprar nem vender, exceto se tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que Apocalipse 13, verso 17 está nos dizendo? Pergunta. Vou fazer uma pergunta. Com base em Apocalipse 13, versículo 17, tudo quanto se refere à América e, obviamente, às nações que seguem o exemplo da América, quem está por trás disso? Quem está por trás disso? É Satanás. O sistema papal. Satanás e o sistema papal. Agora, o que isso indica? Que o próprio Satanás tem controle total sobre tudo? Desculpe. Sim, o mundo. Mas pensem. Olhem o versículo. Diz que nenhum homem pode comprar ou vender, a não ser que tenha a marca da besta, o nome ou o número do seu nome. O que Satanás, através dos poderes, vai fazer? Ok, bem, isso é verdade, as posses. Com base nesse versículo, ele deve ter controle da economia do mundo. Estou dizendo que não há como você impor. Eu estou dizendo que, se esse versículo for cumprido, você não pode comprar nem vender, exceto se tiver a marca da besta. Portanto, estamos sugerindo que haverá um sistema que será introduzido, que pode rastrear quem está comprando, o que você está comprando. Você estará em harmonia com o governo, por exemplo. Aqueles que entendem sobre o YouTube, se você compartilhar coisas em sua plataforma que é contrária à narrativa, o que eles farão? Eles darão a você um aviso e eventualmente tirarão seus direitos de compartilhar vídeos. Porque dizemos que deve haver uma economia onde eles estarão rastreando, controlando todos os sentidos, cada dólar, tudo o que você gasta ou compra será rastreado. Eles controlarão totalmente esse sistema. Agora, a minha pergunta a vocês é o sistema que temos hoje? Não tem como. Não pode ser. Agora, baseado em Apocalipse 13, versículo 17, se estou lendo isso correto, o que estaremos vendo é uma nova ordem econômica mundial. Uma nova ordem econômica mundial. Por quê? Porque eu digo uma nova ordem econômica mundial? Porque eu estou dizendo que isso não existe hoje, não existe ainda. E eu quero sugerir isso. Para que esta economia seja estabelecida, o que acabamos de ler em Apocalipse 13, verso 17, agora a pergunta. Quero perguntar uma coisa. Se você for à loja hoje, o governo, a nação, os estados poderão saber o que você comprou? Quanto comprou? Eles podem saber exatamente o que você comprou? Quanto você tem em sua conta? Ainda não. Eu estou dizendo, para que esta nova ordem econômica mundial de Apocalipse 13, versículo 17, seja introduzida, primeiro deve haver um colapso na ordem econômica atual. Você não pode introduzir nada novo até que você possa primeiro mostrar que aquela primeira coisa está falhando, colapsando, desmoronando. Porque os homens não vão querer apenas mudar, a menos que estejam convencidos de que o modo de vida atual está colapsando. Quando um homem está convencido de que um navio está afundando, por mais bonito que seja, só então estará disposto a sair daquele navio. E para que esta nova ordem econômica mundial chegue, o sistema econômico atual do mundo deve ser levado ao colapso, deve entrar em colapso. E a propósito, o capítulo 5 de Tiago nos diz que haverá um colapso. O grande conflito, página 590, diz que haverá um colapso. E eu sugiro que o colapso ocorra pouco antes da lei dominical. Pouco antes da lei dominical. Então vamos ver um colapso do sistema financeiro. Deve haver um colapso. Agora, alguém sabe qual nação fica como a cabeça em relação ao setor bancário? Uma nação que está na liderança. Eu nunca digo que a moeda mais forte, eu disse a nação que está na cabeça, no setor bancário no mundo. Qual nação? Não é a América, não é a China, não é o Reino Unido, não é a Alemanha.
Obrigado, Elder. Eu nunca ouço você, Elder. Por favor, Elder, digam isso um pouco mais alto. Suíça, Suíça. Agora, isso não é, ele não está adivinhando, isso é um fato. Agora, deixe-me dizer isso. Quando os bancos da Suíça, agora, quando a América entrar em colapso, sim, porque a moeda deles é a moeda que governa o mundo. Mas quando os bancos da Suíça entrarem em colapso, você saberá que todos os outros bancos entrarão em colapso. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Isto é de março desse ano, 20 de março de 2023. Diz que o valor dos créditos recebeu um atestado de saúde dos reguladores e levou menos de uma semana para entrar em colapso completo. Créditos suíços, Suíça, como o segundo maior banco que eu acredito no mundo, entrou em colapso. Quando foi isto? 20 de março de 2023. Crédito suíço não existe mais. O que deu errado? Novamente, crédito suíço registra a maior perda anual desde 2008. Em outras palavras, o que estamos vendo é uma quebra recorde, que não foi visto desde 2008. Agora eu quero que vocês vejam o que os homens e mulheres pensantes estão dizendo. Agora os homens e mulheres pensantes estão olhando e dizendo o que estamos vendo, e eles estão percebendo algo baseado na inspiração, que algo grande e decisivo está prestes a acontecer. E eu quero que vocês vejam o que eles dizem. Agora, antes de eu mostrar o que eles dizem, vamos apenas olhar para a Suíça e este banco que acabou de falir. Suíça é a capital do mundo bancário. Vocês ouviram isso? A Suíça é a capital do quê? Do mundo bancário. Suíça é a capital do mundo bancário, mas este é um título que pode perder em breve. As ações do crédito Suíça caíram mais de 60% nesta manhã. A ação valia menos de 2 francos suíços, e esta queda é maior que o Banco do Vale do Silício, porque o crédito suíço é um banco muito maior. O BS concordou em assumir o gigante bancário suíço, crédito suíço de 167 anos, em um negócio no valor de 3 bilhões de dólares. O UBS pretende reduzir o tamanho do crédito suíço, é negócio de banco de investimento e alinhá-lo com nossa cultura de risco conservadora. Preço do swap padrão atingiu seu nível mais alto. Isto chocou o mundo. Eles são um dos maiores bancos do mundo e acabou de entrar em colapso alguns dias atrás. Agora eu quero que vocês vejam. Diz que a crise bancária pode desencadear um colapso financeiro global. Devemos ver um colapso financeiro global antes da lei dominical? É exatamente isso. Agora, isto é o RT e diz: problemas do FMI alerta sobre estabilidade econômica global, dizendo que tudo vai entrar em colapso. Vocês podem ver aquelas moedas. Parece que elas estão caindo. É o que o FMI está nos avisando. Agora, eu quero que olhem para isso, o que nos diz que homens e mulheres pensantes reconhecem que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Eu vou ler de 3 homens pensantes que estão olhando para o mundo econômico e todos estão dizendo exatamente a mesma coisa. Eles estão dizendo, vamos olhar para o primeiro. Este é Edward Down. Seja qual for o nome dele. Diz, isto é da Universidade Conservadora Americana. Ouçam o que diz. Apenas 6 bancos dos Estados Unidos. Quantos bancos? Apenas 6. Bancos dos Estados Unidos serão deixados até 2025, pavimentando o caminho para uma moeda digital do Banco Central. A moeda digital do Banco Central soa como um sistema onde você pode ser controlado com suas compras e vendas. Quando esse homem pensante diz a data em que se vê que todos os bancos da América entrarão em colapso e uma moeda digital do Banco Central, viram a data que ele diz? 2025. Novamente, apenas 6 bancos dos Estados Unidos serão deixados até 2025. Este é Simon Hunt. Um homem diferente de Edward. Esse agora é Simon. Ouçam o que ele diz.
uma depressão global, mas em que ano ele está prevendo? Em 2025. Especialista em comércio Simon Han prevê que não pode ser. Ele diz que é inevitável. Vocês sabem o que significa inevitável? Algo que você não pode evitar. Próxima. Revista Time. Próxima depressão global está chegando. Isso é da revista Time. A próxima depressão global chegou e o otimismo ideal não irá desacelerá-la. Em outras palavras, onde quer que você olhe, seja o FMI, seja a revista Time, todos estão dizendo a vocês que é uma recessão global que está chegando, uma recessão, uma depressão global. Agora vamos para o terceiro homem. Mostramos a vocês dois homens pensantes que estudam a economia do mundo. Em que data eles estão dizendo? Em 2025. Um colapso total e uma moeda digital. Essa é a nova ordem econômica mundial. Moeda digital do Banco Central. É isso que vamos ver. Agora, isso foi outro dia. Esse homem apareceu no show de Tucker Carlson, no programa, e ele faz algumas previsões. Agora, esse não é um homem que a Fox News até daria ouvidos, a menos que ele tivesse o registro de recorde de suas previsões se tornando realidade. Ele não é um profeta. Todo homem que olha para os fatos e diz com base nos fatos que as coisas acontecerão. Eu quero que vocês ouçam. Então, quando a história das notícias acaba é escrita, presumindo que alguém se preocupe em escrevê-la, mas se alguma vez for escrita, Glenn terá seu próprio capítulo como possivelmente o maior sintetizador de grandes ideias que já apareceu na câmera. E muitas pessoas zombaram de Glenn Beck por anos, mas se você voltar e assistir a fita, descobrirá que talvez mais do que qualquer outra pessoa na televisão, Glenn Beck acertou de novo e de novo e de novo. Glenn Beck, olhamos para ele com base no que ouvimos, muitas de suas provisões, o que Tucker Carlson disse, que ele acertou. Esse é um dos maiores veículos de notícia que posso dizer do mundo. Então, antes que este homem fale, ele fez sua pesquisa. Agora eu quero que vocês ouçam Glenn Beck. Tocamos o outro clipe, agora vamos ver este clipe. Ele vai fazer previsões. Este homem não é um profeta. Todos os homens olham para os fatos e dizem com base nos fatos. É isso que estou vendo. Aqui esta noite seria a oportunidade perfeita para ouvir dele. Ele é o cofundador da Blazer Media. Ele acabou de escrever um livro chamado The Great Reset. Junto a nós agora para uma visão geral do que estamos vendo. Boa noite, Glenn. Muito obrigado por vir esta noite. Tudo o que você diz é verdade? Então, deixe-me dizer, eu tenho algumas coisas aqui para você. Deixe-me apenas passar. Eu vou trazer uma perspectiva diferente para isso. Nós temos a crise bancária. Eles dizem que está tudo bem, mas está apenas começando. E ontem nós tivemos os sauditas e o Brasil e a China que entraram em um acordo sobre o petrodólar. Brasil e China vão mudar o comércio em sua própria moeda. Isso é o começo do fim de nossa moeda. O que significa um colapso do dólar? O que significa que nos tornaremos uma Venezuela? Agora, você mantém o dólar acima das moedas. Você sabe o que manteve o dólar? Agora vocês sabem, deixe-me dizer isso. Vocês sabem o que estava ligado a cada moeda? Ao que cada moeda costumava estar ligada. Estava ligada ao ouro. E quanto mais dinheiro uma nação imprime, menor o valor. O ouro continua o mesmo. Mas se tiver mais dinheiro em circulação, esse dinheiro diminui o valor. Não sei se estão me entendendo o que estou querendo dizer. Não é tão valioso se houvesse uma lista desse dinheiro. Outras palavras, quanto mais dinheiro uma nação imprime, a moeda se torna menor, por assim dizer. Agora, a América, a fim de manter o dólar acima de todas as moedas, mesmo para evitar que entre em colapso, o que eles fizeram foi vincular ao petrodólar. Não mais para o ouro, mas para o petrodólar. Então isso significa que se qualquer nação quiser comprar petróleo, seja da Arábia Saudita ou de qualquer nação, mas especificamente da Arábia Saudita, chegará um dia em que eles teriam que comprar esse petróleo usando o dólar americano. Você sabe o que isso faz com a moeda? Fortalece o dólar. Porque toda vez que uma nação precisa de petróleo, eles precisam do dólar americano para comprar esse petróleo. Fortalece o dólar. Mas agora a China, a Arábia Saudita e até a Rússia
um dos maiores produtores nacionais, dizem que não irão mais usar o dólar, porque estão sancionados. Então eles estão se afastando do dólar. A Arábia Saudita fez acordos com os Estados Unidos de que eles só venderiam petróleo recebendo o dólar, mas agora eles estão dizendo que não. Normalmente precisamos da sua proteção. O acordo da América foi: se você vender, na época de Nixon, se você vender petróleo usando o dólar, nós protegemos a Arábia Saudita. Mas agora eles estão dizendo que não precisam mais da sua proteção. Tem a China e a Rússia. Agora eu quero que vocês ouçam a previsão dele. Vou fazer outra previsão para você, Tucker. Você disse que eu acertei. Bem, tudo o que eu venho falando desde 2008, este agora é o tempo. Vou fazer uma previsão até 2025. Estaremos em guerra. Teremos um novo dólar, uma nova moeda que provavelmente vem do Banco Central e terá um colapso monetário. E viveremos em um estado policial virtual. Eu sei que pode parecer loucura para muitas pessoas, mas não está muito longe. Vocês ouviram isso? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Ele disse até 2025. Até 2025 veremos a moeda digital do Banco Central e estaremos em um estado policial. O que estão vendo todos os homens pensantes? Agora, nós temos pelo menos 3. Nós mostramos a vocês. Todos apontam para uma data, 2025. Amigos, não sou eu que estou dando essa data. Eu estou dizendo que o profeta diz que os homens pensantes reconhecem que algo grande e decisivo está prestes a acontecer. E acabamos de mostrar a vocês o que eles estão dizendo. Todos estão apontando para essa data, 2025. Eu digo que será misericórdia se passarmos por 2025 sem uma grande crise. Será misericórdia, será verdadeiramente a misericórdia de Deus. Mas o fato de estarem apontando para essa data, olhando para os fatos, amigos, temos aproximadamente 3 anos para nos preparar. E eu digo, não pensem em 2025, que eu tenho 3 anos, porque quem disse que você vai acordar amanhã? Quem disse que você vai ver o amanhã? Se formos para a cama agora sem confessar e abandonar nossos pecados, amigos, não teremos a garantia de acordar amanhã. Não podemos olhar para 2025 e dizer que tenho mais 3 anos para obter vitória agora. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração.